Um dos dias mais felizes de toda psicóloga é o dia da sua formatura. Ai, finalmente estou livre da graduação, de trabalhos, de provas, de 50 milhões de livros para ler ao mesmo tempo e posso fazer aquilo que eu amo. Uhul! Daí no outro dia bate aquele desespero do tipo assim, tá bom, e agora? Como que os pacientes chegam? Como é que eu vou preencher a minha agenda? Como é que faz isso? Para mim foi mais ou menos assim. Me deparei com esse pequeno desespero. Então, se você está começando a sua carreira ou está prestes a começar essa carreira, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te contar como conseguir de fato os seus primeiros pacientes, para que você possa fazer aquilo que você ama, que é atender, ser a psicóloga que você estudou tantos anos para ser. Eu sou a Bruna, lá do @psicofora-da-caixa, você me encontra em quase todas as redes, calma que daqui a pouco eu vou estar em todas as plataformas. Eu amo produzir conteúdo para rede social, amo levar o meu conhecimento para o mundo. Eu sou psicóloga, atendo, dou grupo de supervisão, mas um outro braço do meu trabalho é o posicionamento digital para outras psicólogas. Então, ajudo outras psis a se posicionarem na rede de forma ética, de forma autêntica e se divertindo ao longo do caminho. E a primeira coisa que eu quero te dizer, se sentir perdida nesse começo é muito natural, é esperado que você se sinta assim. Então, não se cobre agora para se sentir muito diferente disso. Você está adicionando um novo papel na sua vida. Agora você é psi, ou está quase sendo aí psi. E isso traz junto muitas inseguranças, muitos medos, muitas coisas que a gente não sabe exatamente como fazer. Então, se você se sente assim, relaxa, outras pessoas se sentem assim também. Eu me senti muito assim no começo. Eu via muitos colegas já enchendo a agenda, tendo pacientes, e eu me questionava se o problema lá naquela época era eu, assim, o que eu preciso fazer mais ou menos para também conseguir esses pacientes que essas pessoas estão conseguindo. Eu não sabia se o problema estava no preço que eu estava colocando lá na sessão, embora eu já cobrasse muito pouco naquela época. Ai, será que eu já estou cobrando demais? Não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação. Não sabia se era a maneira como eu estava me divulgando. Enfim, não sabia o que estava acontecendo. E eu, na época que eu me formei, isso foi em 2018, eu tinha outros trabalhos. Eu fazia estágio em alguns lugares, em 2 lugares, e daí eu fui contratada nesses lugares. Mas não eram os lugares onde eu queria permanecer. Esses lugares, eles eram legais, me traziam experiências legais, mas eu queria de fato trabalhar com a prática clínica. E eu segui nesses lugares e fui muito grata por ser contratada lá. Eu realmente queria isso, porque isso ia me dar uma condição financeira para que eu pudesse fazer a pós que eu fiz ali logo que eu me formei. Minha família não tinha dinheiro para pagar a pós lá para mim, então eu tinha que conseguir isso por conta e eu queria muito seguir estudando, assim, já engatar. Então esses trabalhos me ajudaram com isso, mas eu estava assim com muita vontade de encher a clínica, né? Eu queria pacientes, era o que eu amava fazer. Então muitas vezes eu acabava num trabalho, meio-dia eu ia, atendia na hora do meio-dia, gente, não recomendo, tá? Mas assim, me virava nos 30, porque eu realmente queria direcionar toda a minha carreira pros atendimentos. Tanto que hoje eu digo assim, né, que eu poderia deixar de atender e ter esses outros braços aí da minha carreira, né? Eu tenho retorno financeiro com os grupos de supervisão, com os grupos de alunas, né? Os meus cursos, eu tenho cursos para psicólogas aí fazerem conteúdo para rede social. Então eu poderia direcionar minha carreira só para isso, mas eu não abro mão dos atendimentos porque eu amo e naquela época já amava, era o que eu queria fazer. No começo, então, foi muito frustrante, mas eu aprendi com os meus erros e com os meus acertos. Eu tinha muito medo, assim, de não me sentir boa o suficiente, me comparava com outros colegas. Então, uma coisa que eu fiz é entender de qual ângulo eu estava olhando, porque não adiantava eu me comparar com uma pessoa que estava num momento muito diferente do meu, assim, tinha recursos diferentes dos meus, ou tinha até tempo de clínica aí, né, tempo de formação diferentes do tempo que eu tinha. Então, entendi assim, bom, da onde eu vou avaliar o meu progresso e precisei trabalhar muito a minha vergonha para me divulgar, porque esse é um outro ponto essencial que eu quero trazer para vocês. Mesmo que a gente não crie conteúdo para rede social, lá atrás eu não tinha essa opção, então eu não criava conteúdo, comecei a criar conteúdo em 2020,
mesmo que a gente não crie, a gente vai ter que trabalhar a nossa vergonha, porque a gente vai precisar divulgar o nosso trabalho de outras maneiras, gente. E a primeira real que eu vou dar aqui para vocês, ouçam isso com todo carinho e amor dentro do coração de vocês. Gente, o paciente não vai bater aleatoriamente na nossa porta, ó. Oi, querida, quero ser atendida por você, uma boa psicóloga, ouvi falar muito bem de você. Gente, não, isso acontece depois dos pacientes chegarem de maneira mais fluida, né, de maneira mais fácil, é sempre uma alegria, né, as pessoas chegarem aí querendo nosso serviço, nosso trabalho. Mas no começo, gente, não, a não ser que tu seja um ponto fora da curva, isso não vai acontecer. Então, tu vai ter que trabalhar aspectos dentro de ti, tu vai ter que sair de uma zona familiar para ti e, de fato, divulgar, botar a tua cara no sol, divulgar o teu trabalho, mesmo que não seja criando conteúdo. Criar conteúdo facilita muito, tá? Porque é aquele melhor shopping aberto 24 horas, qualquer pessoa, se você atende online, por exemplo, eu atendo só online atualmente, então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode encontrar o teu trabalho e pode se identificar contigo, e através do conteúdo tu pode, né, encantar, mostrar assim o teu trabalho. Então, cara, a produção de conteúdo facilita muito. Mas caso você não queira produção de conteúdo, você vai precisar ir de boca em boca. Você vai precisar ir na porta do outro. Você não pode ficar esperando que batam na sua. Então você vai ter que, isso é algo que eu fiz muito lá atrás, você vai ter que ir lá nos seus professores, nos seus colegas. Por isso que eu falo, né, que a gente começa a divulgação do nosso trabalho antes de sair da graduação. Porque a maneira como a gente se coloca, a postura que a gente tem enquanto aluna de psicologia lá na faculdade, gente, as pessoas lembram depois disso, tá? Então cuida aí, como é que tu tá sendo aluna? Faz direitinho, você aproveita, curte, vai pro bar, faz as coisas que a aluna faz, tá? Mas assim, cuida também, né, para mostrar outras facetas tuas, não só a faceta divertidona aí. Mostra outras facetas para que as pessoas já vejam essa característica de responsabilidade em ti. A psicóloga que a gente vai ser lá na frente começa a ser construída desde sempre, desde que a gente pisa lá na graduação, tá? Então cuida como é que tu tá sendo aluna e tu vai precisar acionar as pessoas, teus colegas, falar sobre o teu trabalho, falar sobre o tipo de paciente que tu quer atender, teus professores, falar que tu tá com a agenda aberta, tu vai precisar fazer esse movimento e isso tem impacto, tá, gente? Tem. Às vezes não é na hora, né? Assim, ai, olha, queria te contato com a agenda aberta, tô atendendo determinado público, né? Atendo online ou atendo presencial, enfim, contextualiza, né? Não é tô com a agenda aberta, ponto. Você para, você não vai fazer isso se você tá me ouvindo. Você vai contextualizar, você vai contar sobre o seu trabalho, como você está atendendo o público, o que você tem estudado. Às vezes a pessoa está numa pós, está fazendo curso ou está lendo livros, não necessariamente um estudo formal, mas você está se dedicando a estudar, sei lá, terapia de aceitação e compromisso. Fala, estou me dedicando aos estudos das terapias contextuais, da terapia de aceitação e compromisso, tá? Então fala, conta, contextualiza para a pessoa. E daí, não é na hora que a pessoa vai te dizer, olha, mas eu tenho paciente ideal para te indicar aqui. Não, vem depois. Por isso que uma das maiores habilidades quando a gente se forma é tolerância à frustração, ao mal-estar, parar com o imediatismo que a gente tem, né? De que é assim, muitas vezes eu vejo isso com a rede social, né? A gente faz uma postagem e acha que já vai colher ali. É como se a gente plantasse a semente de uma flor e a gente já quer ver o negócio florescer no outro dia. Quase que, sabe, assim, instantâneo. A gente tem essa coisa, né, de tudo é muito instantâneo. E não, gente, preencher a agenda, né, a nossa carreira, ter satisfação com a prática clínica, não é miojo. Leva tempo, você vai ter que tolerar o tempo. Tô falando com carinho, tá? Pode não parecer, mas eu tô falando com muito carinho. Mas tô dando uma real, porque, gente, a gente sai meio desnorteado, assim. Parece que tem umas ideias meio doida. E não é assim. Eu também lá atrás tinha umas ideias meio doidona, até que eu entendi na marra, tá? Não, pera. Né, que mundo é esse? Que Disney é essa na minha cabeça? As coisas não vão acontecer assim só porque eu quero e gostaria que elas acontecessem assim. Eu não sou um ponto fora da curva, eu não sou um alecrim dourado. Vai demorar e eu vou fazer o que está a meu alcance. Esse é um outro ponto. Eu tô trabalhando aqui com vocês mentalidade, porque é isso, né? Visão de coisas muito para além do que a gente vai fazer, é a visão que a gente tem das coisas, porque a gente só se movimenta se a gente tem também uma visão boa, sabe? De mundo, de carreira, de tempo,
de construção de tudo. Então, outra coisa que eu queria trazer para vocês é... Esqueci. Vocês vão deixar isso na gravação, né? É claro. Você vai fazer o que está no seu alcance. Você não vai ficar gastando tempo, energia, seu emocional para ficar ruminando demais. Um pouco tudo bem, um pouco a gente rumina, sofre, chora, tá tudo certo, tá? Não é sobre não sentir. Um pouco você pensa nisso, mas depois abre mão. Que é, assim, ó, demais ali em tudo que tá fora do nosso controle. Tem coisas que estão fora do nosso controle, a gente reconhece isso, sofre o que precisar sofrer por isso, mas foca naquilo que está no nosso controle. Então eu quero que você foque naquilo que está no seu controle. O que está no meu controle? Para eu melhorar aqui a minha carreira. Às vezes não tem paciente ali, naquele momento, não tem, você tem muito tempo livre. Cara, você tem muito tempo livre, entendeu? Não é assim, você tem muito tempo livre. Você tem muito tempo livre. Sua safada, se você tem muito tempo livre, estuda. Vai, estuda, engaja, busca grupos de estudo. Hoje na internet, gente, a gente acha muita coisa, tá? Eu vejo seguido, mas precisa ali divulgando e tal. Grupo de estudo gratuito, né? E fazem para divulgar o seu próprio trabalho. Tem aula no YouTube. Meu Deus, a rodo. Você acha boas aulas, tá? Não é qualquer coisa. Eu estudo muito pelo YouTube, de graça, tá? Então não precisa ter dinheiro para investir. Você pode encontrar. Pega, vai assistir aula, usa esse tempo que você tem, porque usar esse tempo que você tem para construir a sua, né, o seu senso aí de ser psi, para construir a psi que você vai se orgulhar de ser, a melhor psi ali para os seus pacientes, usar esse tempo dessa maneira sábia é o que está no seu controle. Vai estudar, vai divulgar ali, pensar em produção de conteúdo, melhorar suas habilidades, cuidar dessa coisa da sua vergonha, vai fazer outra coisa, sabe o que é que você pode fazer? Que eu fiz lá atrás também, um material, um PDF, faz um PDF, aí pensa no tipo de paciente que você quer atender, quem você quer na sua clínica. Eu sei que no começo a gente fica mais generalista, né, quem chegar é lucro. Depois você começa a funilar, ver também, né, por onde você vai estudar, qual familiaridade ali, né, que você, de pessoa, se sente mais familiar para você, que gosta e tal. Mas até lá, pega e faz algum tipo de PDF, algum tipo de conteúdo gratuito. Investe seu tempo em fazer isso. Daí você divulga para as pessoas, já que eu quero atender, por exemplo, atendo tudo agora, mas eu quero vir atender mulheres que têm questões aí de autoestima ou de relacionamento. Daí você faz um material nisso, ensina alguma coisa, faz seu material. Você é psicóloga. Cara, você é psicóloga, lembra disso. Você tem conteúdo dentro de você. Pega um livro de apoio, faz algum material, um e-bookzinho pequeno, alguma coisa, mas que ajude esse tipo de pessoa que você quer atender. E daí, quando você for divulgar o seu trabalho também, nos grupos de colega, de turma, de psicólogo, de professor, de supervisão, você diz assim, inclusive, eu fiz esse material aqui, se vocês souberem de alguém que precisa aprender sobre isso, cuidar disso, aqui, encaminha. E lá no material vai estar o seu nome, seu contato. Aprende a botar um link clicável ali para sua rede ou para o seu WhatsApp, tá? Faça isso. Vai ser muito bom, vai ter um efeito lá na frente, não é imediato, mas em algum momento os pacientes eles chegam atrasados pra gente. O que eu quero dizer com isso? Seu nome vai circular, vai chegar em algum paciente, mas ele vai ter o tempo dele até procurar você. Por isso todo paciente chega meio atrasado, assim. E daí ele vai te procurar depois. Então isso dá muito bom, tá? Fazer um conteúdo, material de apoio, é muito legal. Outra coisa que você pode fazer é oferecer uma amostra grátis do seu serviço. Não tô falando de sessão gratuita, tá? Eu nunca fiz isso. Quer dizer, eu acho que eu já fiz isso. Há muito tempo atrás, lá no começo, eu acho que eu fazia, tá? Hoje eu sou meio contra isso, não sou a favor. Entendo a lógica, entendo que algumas pessoas ainda fazem isso, não vou ficar macetando, julgando, mas eu não gosto dessa ideia de oferecer sessão gratuita, tá? Então, assim, não tô falando disso, mas tô falando de oferecer o seu serviço, assim, o seu conhecimento, talvez em lugares estratégicos. Eu fazia muito isso no começo, muito. Meu Deus, como eu fiz isso. Eu ia em escolas e daí eu oferecia para falar sobre uma temática específica. Eu vou falar sobre autoestima, eu vou falar sobre emoções, eu falava, vou falar sobre emoções, ia lá, falava sobre emoções.
Então, ansiedade, né? Várias coisas. Eu fiz isso, gente, em escolas, eu fiz isso em empresas, eu fiz isso em muitos lugares. Juro pra vocês, muitos lugares. Então, vejam como eu precisei trabalhar em minha vergonha desde sempre, assim, sabe? Mesmo antes da rede social, eu precisava trabalhar essa habilidade de me expor, sabe? De botar, como eu falo, minha cara no sol pra realmente destravar essa vergonha, sabe? Porque não adianta, eu aprendi muito cedo que o paciente não ia bater na minha porta, cair na real. E vocês depois aqui vão cair na real também. Outra coisa que eu falo e faço e fiz é assim, ó, você precisa se deixar ser vista de diferentes formas. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai para um grupo de estudos, quando você vai para um grupo de supervisão, que são maneiras excelentes de divulgar o seu trabalho, você não vai chegar, abrir o microfone, a câmera e falar assim, gente, tô com vaga aberta. Não, mas você vai fazer perguntas, você vai participar, você vai se engajar. Eu vejo, tem grupos aí, vários grupos de supervisão, e participo como supervisionando e como supervisora, mas eu vejo assim pelas minhas supervisionandas, né? As que mais acabam se destacando ou são lembradas depois, são associadas a algum tema, são as que mais participam no grupo de WhatsApp e no encontro ao vivo. Então, nada de entrar, ficar com a câmera fechada, microfone fechado, sabe? Aquela coisa de entrar muda, sair calada. Você não vai ser lembrada. Infelizmente, você não vai ser lembrada. Por isso que eu volto nesse ponto. Você precisa trabalhar as suas travas internas aí, porque não adianta, não tem receita de bolo. Não tem. Então, participe dos lugares por onde você circula e participe de grupos com colegas, porque colegas se indicam para colegas, tá? Nos meus grupos eu vejo muito essa movimentação, assim, de eu tô precisando de uma indicação para tal pessoa. Quem atende adolescente? Quem atende idoso? Quem atende pessoa para questão de relacionamento? As meninas se precisam, assim, né, de indicações e elas se indicam. Isso é maravilhoso. Eu tenho um site também, né, que eu indico as minhas supervisionandas. Então lá, porque eu não tenho mais horário na agenda, então acaba que eu indico elas também. O próprio supervisor se torna uma ponte, né, entre quem procura atendimento e a psicóloga ali, no caso, as minhas supervisionandas. Então, participem de lugares entre colegas e participem de maneira ativa. Nada de... Gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, né, nada de ser passivo, esperar que bata, esperar que a mágica aconteça, esperar uma fórmula mágica, esperar que eu vou te dar uma receita de bolo aqui nesse vídeo. Pega o que eu tô te falando nesse vídeo e vai aplicar. Esse vídeo aqui não vai fazer milagre nenhum. E nenhum vídeo no meu canal vai fazer milagre nenhum. Eu te dou ideias, eu te dou coisas que funcionaram, que não funcionaram, sabe? Eu ligo a luz aí pra ti, mas quem precisa se movimentar dentro desse quarto, dentro dessa casa, dentro dessa vida, é você. Então, viva de maneira ativa, olhe para sua carreira de maneira ativa, para sua agenda de maneira ativa. Caso contrário, você só vai ficar se lamentando. As coisas não vão acontecer. Você joga a responsabilidade para sua carreira na mão do mundo, na mão dos outros. E isso é uma bosta. Não faz isso. Não faz isso. Faz o que você pode por você, tá? Entendendo o que tá no seu controle e o que não tá. Então pronto, já falamos de várias coisas, né? Gente, eu tinha um roteiro, tá? Eu me perco, vocês sabem. Já falei ali de colegas, de como a gente se coloca, né, na graduação, de professores, de grupos de supervisão, grupo de estudo, buscar estar em espaços. Já falei de fazer o PDF, já falei de oferecer serviços. Olha quantas ideias é que eu tô dando para vocês. Fora a produção de conteúdo, tá? Meu Deus, aqui tem inúmeros vídeos aqui no canal só sobre produção de conteúdo. Tem lá na outra rede, em todas as redes que eu tô, né, a de vídeo curtos, a outra... Falo muito sobre produção de conteúdo para psicólogas, então lá vocês vão aprender várias coisas. Aqui eu queria trazer outras estratégias para além da produção de conteúdo em si. E por último, tá, uma outra coisa que eu fazia muito, hoje eu já fiz muito meme com isso, né? Sabe aquela coisa de entrar no Uber e falar que você é psicóloga e o Uber fica daí te alugando ali? Meme, né? Mas é real, é um meme real. Mas sem isso ser meme, a verdade é que a gente precisa deixar que as pessoas saibam o que a gente faz na vida, porque muitas vezes os contatos vêm daí. Então a gente está em algum lugar e daí de repente tem a possibilidade de falar, né, de trocar uma ideia ali, a pessoa pergunta o que a gente faz, ou a gente insere isso assim de maneira mais intencional para falar que a gente é psicóloga e carrega o teu cartão no bolso. Eu falo, né, que o novo cartão de visitas é a rede social, mas isso não significa que a gente não pode ter o outro também. Então, principalmente se tu não tá tão ativa na rede social, tenha sempre um cartão de visitas contigo ali.
físico, né? Entrega para a pessoa, assim, isso ainda é possível fazer isso, né? Ou compartilha teu número. Tem um cartão de visitas online também, aquele que você envia para a pessoa ali no WhatsApp. Faz isso, né? A pessoa acessa, prepara o teu WhatsApp também, tá? Prepara o teu WhatsApp, porque daí bota uma foto do seu rosto. Ah, nada de foto de óculos de sol, gente, pelo amor de Deus, isso é o básico do básico. Eu não deveria estar falando isso, mas beleza, eu vou falar. Nada assim, gente, foto de óculos de sol, de boné, assim, não, porque não é porque eu acho feio, eu acho lindo, maravilhoso, mas isso você faz, né, no seu WhatsApp pessoal, na sua rede pessoal. Para receber um paciente que vai entrar no teu contato, uma foto assim do seu rosto, né, uma foto legal, iluminada, não precisa ser profissional, se você ainda não conseguiu fazer um ensaio, beleza, né? Meu Deus, eu fiz um ensaio um zilhão de anos depois, né, quando eu tinha dinheiro para fazer. Mas faz uma foto bonita do seu rosto, tá? Responde os pacientes, então responde. Eu não quero te deixar em alerta com isso que eu vou falar, tá? Mas assim, o quanto antes você responder, melhor. Se você tá com tempo, fica atenta ao WhatsApp. Por quê? Porque o que eu vejo também, muitas vezes eu mando alguns contatos quando me pedem e a pessoa vai fechar com quem responder primeiro. Principalmente porque é uma indicação de confiança, né? Então, se eu mandei, sei lá, 3 contatos, a pessoa imagina que os 3 são maravilhosos, são de confiança. E se os preços são parecidos ou é um valor que a pessoa não tá muito noiada com isso, pode pagar, quem responder primeiro é com quem a pessoa vai fechar. Então, fica atenta para responder o quanto antes, porque se o paciente está querendo, é isso. Assim, a maneira como tu te coloca, o quão rápido tu responde, como tu responde esse paciente, apresenta o teu trabalho. Posso fazer um vídeo só sobre isso em outro momento, comentem aí, tá? Mas isso é importante, então fica atenta a isso, tá? Como tá essa casinha do WhatsApp arrumada aí para você e como você tem se dedicado a receber as pessoas que chegam primeiro ali pelo WhatsApp, né? O primeiro contato, e depois, então, vão marcar a sessão com você, certo? Em toda oportunidade que você tiver, fale, sou psicóloga, trabalho com tal tipo de público, estou estudando sobre tal assunto. Gente, às vezes não é que a pessoa vai marcar ali na hora com você, mas ela vai pegar o seu contato, se ela gostou de você, né, gostou da sua cara, gostou do jeito que você falou, do jeito que você se colocou, meu Deus, ela pode indicar depois para outra pessoa. O que mais as pessoas querem é indicação de psicólogos. Então, se você trocou uma ideia no elevador com uma pessoa e a pessoa foi com a sua cara, gostou ali, sabe, tipo, gostei da sua energia, mas trocou, viu a pessoa ao vivo ali, e curtiu, essa pessoa vai te indicar. Lembre disso, os pacientes eles chegam atrasados, no sentido, né, de não que eles estão atrasados, mas eles chegam muito depois da indicação, muito depois do conteúdo, muito depois, sabe, isso reverbera lá na frente. Então, quanto antes você fizer esses movimentos, melhor, porque lá na frente você vai colher. É possível, gente, uma agenda massa, tá? Eu sei que a gente sai assustado, que a gente não sabe o que fazer, e tem toda a insegurança da prática clínica em si, né? Dos casos, meu Deus do céu. Para além de conseguir paciente depois, né? E depois o paciente entrar, começou o primeiro atendimento, segundo, ai, socorro, vamos se escabelar. Calma, vai dar tudo certo, tá? Mas assim, é possível. Você vai ser feliz, tá? Você pode ser feliz. É possível ser uma psicóloga satisfeita, feliz. Ai, coisa boa. E ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro. Spoiler, é possível ganhar muito dinheiro, fia. É possível. Mas assim, faz a sua parte. Abre mão do que você não tem controle, mas, de novo, faz a sua parte. Ninguém vai bater na sua porta te implorando para você atender, te implorando para dar dinheiro para você. Não. Vamos cair na real. Certo, gente? Ó, é isso. Gostaram do vídeo? Ajudou alguém? Chegou aí em algum lugar? Vídeo entregue, tá? Ó, ideias de conteúdo, vocês querem, Bruna, fala mais sobre tal coisa e tal, a tua experiência de não sei o que lá. Comentem. É aquilo que eu sempre digo, o seu comentário pode virar o próximo vídeo aqui do meu canal. Eu preciso de ideias. Vamos lá que eu preciso de ideias. Um beijo e até a próxima.